noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Conexão GovTech. Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela Rojas, serei a facilitadora do nosso bate-papo sobre gestão pública orientado a dados e tenho certeza que hoje você vai ter mais uma daquelas noites com muito conteúdo incrível para acompanhar e normalmente aqui a gente nem vê a hora passar, tenho certeza que vai ser mais uma dessas. Bom, enquanto o nosso bate-papo aqui não começa, manda aqui no chat para gente o seu nome, a cidade de onde você está assistindo, o órgão onde você atua, para eu desejar uma boa noite aí especial para você, para a gente começar as nossas interações. Se já tiver dúvidas, considerações, vai falando aqui com a gente que nós vamos interagir bastante essa noite. Já vou agradecendo aqui de antemão a presença de vocês que já iniciam aqui conosco essa noite. Bom, inclusive o nosso chat aqui, né, vai ser o nosso canal de comunicação durante toda essa noite. Você pode ficar muito à vontade para tirar dúvidas sobre o assunto, comentar aí a realidade do seu dia a dia, até mesmo trazer insights também, que às vezes pode ajudar quem acompanha aqui conosco também. Bom, essa troca de conhecimento, você que de repente está chegando agora aqui no Conexão GovTech, é o objetivo principal, tá, do Conexão GovTech, que é uma série de lives onde a gente se encontra mensalmente para propor discussões e trazer assuntos aí, tendência, unindo tecnologia e governo. A nossa pauta de hoje é sobre gestão pública orientada a dados. É uma prática que transforma dados em informações consistentes para que as tomadas de decisões sejam mais assertivas e que, inclusive, pode ser considerada aí já uma prática crescente na esfera governamental. Sabe, se a gente for pensar um pouquinho, né, quando era necessário gerar relatórios em planilhas de Excel sobre alguma atividade específica de gestão, que consumiam ali um bom tempo para agrupar todas as informações e ainda sujeita a erros, né, pois era um processo totalmente manual. Então, agora a tecnologia realiza essa coleta, organização, gerenciamento, análise, compartilhamento e transformação desses dados para a elaboração de telas de monitoramento e relatórios que proporcionam a interpretação dessas informações para identificar oportunidades ou riscos. Se a gente for resumir aqui, né, como é que funciona essa transformação de dados em informações, acho que a gente pode resumir dessa forma, né? Quando os dados das atividades diárias são trabalhados, ele tem um poder de fornecer inteligência ao setor público e ajudar aí, os gestores a realizar ações com mais estratégia e eficiência. Bom, só por essa breve introdução, eu acho que você já percebe, né, que a gente vai ter uma conversa bem interessante essa noite. E por isso eu quero até inovar um pouquinho aqui no nosso bate-papo. Já vou explicando para você que hoje vai ser um formato um pouquinho diferente. A gente vai propor algo um pouco mais parecido com uma mesa redonda. Então, todos os nossos participantes conseguem explanar as suas ideias e contribuir com o tema, né, que a gente vai abordar, como os benefícios do uso de dados na gestão pública, os melhores serviços para a transformação de dados sobre as políticas públicas que são orientadas por evidências e muito mais noite afora. Acho que você já deve ter percebido aí que a nossa conversa promete bastante. Então, compartilhe a live com seus amigos servidores públicos que trabalham, de repente, no mesmo órgão que você, precisam aí descobrir como prever o futuro da administração. Então, só clicar aqui no botão compartilhar, já escolher a melhor forma de envio e convidar o pessoal que você acha que vai gostar desse assunto com a gente hoje. Você também pode mostrar que está acompanhando o Conexão GovTech nas suas redes sociais, pode postar nos stories, marcar a gente, vai interagindo aqui no chat, fica bem à vontade, que para a gente é bem legal saber quem está acompanhando. E antes que eu me esqueça, vou dar um spoiler aqui, vou adiantar uma novidade aqui para vocês que estão nos acompanhando hoje. A partir da próxima edição aqui do Conexão GovTech, a gente deve ter alguns presentes, alguma coisa, a equipe de marketing aqui está pensando como é que a gente vai interagir também um pouco mais com quem acompanha, com quem reposta os nossos conteúdos, então fica ligado. E na próxima edição a gente vai ter novidades nesse sentido. A gente está sempre evoluindo, procurando coisas novas aqui para o nosso bate-papo. E na próxima edição eu já deixo aqui uma promessa para vocês. Acho que você gostou da novidade, mas eu tenho certeza que você vai gostar mais ainda quando eu começar a falar dos convidados dessa noite. E eu vou começar aqui, nosso primeiro convidado é o Hudson Santos Barbosa, que é encarregado pelo tratamento de dados pessoais na Codata, a Companhia de Processamento de Dados da Paraíba. Hudson, que possui formação em gestão de redes de computadores, é especialista em banco de dados e atua aí na área já há cerca de 20 anos.
Hudson, seja muito bem-vindo. A gente está muito feliz em recebê-lo aqui no Conexão GovTech para falar um pouquinho aí do que você vive, né, no seu dia a dia. Muito obrigado pela sua presença e fica aí com um espaço para você dar uma boa noite para o pessoal. Fica à vontade. Olá, pessoal. Boa noite, Gabi. Muito obrigado. Eu fico honrado aqui pelo convite, pelo da Digix. Muito obrigado mesmo por ter lembrado da gente poder contribuir aí um pouquinho para falar sobre gestão pública orientada a dados. Para quem já vi até que tem aluno meu já, ex-aluno meu participando da live, muito bom realmente ver o pessoal aí. E quem me conhece já com meus alunos de banco de dados e de gestão. Bom, vamos lá e vamos ter uma live promissora hoje. Vamos, sim, com certeza. Não sei se está tendo picotando um pouquinho, a gente está ajustando aqui a conexão, mas estamos muito felizes. Obrigada, Hudson. Hoje a gente também tem aqui a participação da Priscila Araújo, que é formada em Ciências Sociais, possui MBA em Gestão Estratégica de Negócios. Priscila também é especialista em Business Intelligence, possui vasta experiência em elaboração, monitoramento, automatização de indicadores para atendimento dos objetivos estratégicos e relatórios gerenciais. É uma especialista em tanto. Boa noite, Priscila. Uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada pela sua participação. Fica à vontade para dar um oi aí para o pessoal. Boa noite, pessoal. Queria agradecer, né, a participação de todos. Realmente, como o Hudson falou, é um assunto super atual do momento. E a gente falar, né, da gestão pública orientada a dados, a gente está trazendo, né, essa realidade do que está acontecendo no mundo afora, né? Então, é muito bom ter vocês aqui e participem aí do chat com as perguntas que vai ser super importante para acrescentar na nossa discussão. Com certeza. A gente já vou falar aqui do mais um participante de peso que a gente tem aqui, mas deixa eu já dar um oi aqui para o pessoal que está interagindo com a gente. Daniel Julião, da Empresa Municipal de Tecnologia do Pernambuco, Hellington Pinheiro, Porto Velho, Rondônia em peso também, Controladoria Geral do Estado de Rondônia, Silvestre, Rio Grande do Norte. Pessoal, muito bem-vindo, boa noite aí para vocês. E agora o nosso convidado aqui, que soma sempre com a gente, é o nosso grande parceiro, Diego Ferreira, ele que é economista, especialista em inteligência comercial e diretor comercial da Digix. Ele traz aí uma bagagem, né, de ampla experiência em desenvolver soluções tecnológicas para a gestão pública. E o Diego vai complementar aqui, então, o nosso bate-papo e compartilhar experiências da iniciativa privada que podem também ser implementadas nos órgãos governamentais e que trazem excelentes resultados. Diego, muito bem-vindo. Essa é mais uma edição aí, você como nosso parceiro, prata da casa. Fica à vontade para dar um oi para o pessoal. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Hudson, Priscila. Sejam bem-vindos, pessoal que está chegando na nossa live agora aqui também. Vamos ter uma mesa redonda bem gostosa, divertida hoje e com bastante interação. E espero que a gente tenha uma noite bem agradável para trocar ideias sempre da gestão pública dos dois lados, aqui olhando da empresa privada e também focado bastante, trazendo sempre um especialista. É uma honra nossa ter o Hudson aqui presente conosco hoje. E prazer enorme de novo, Gabi, estar aqui compartilhando contigo mais uma Conexão GovTech. Vamos junto, que hoje a noite promete. Bom, para começar aqui, então, eu quero pedir para vocês, nossos especialistas no assunto, compartilhar de forma breve, né, a visão de vocês sobre o atual momento da utilização de dados, seja na gestão pública, também em empresas privadas, para facilitar o entendimento dos participantes, né, sobre esse assunto. Queria que vocês dessem uma explanação como que vocês entendem isso e qual dica vocês deixam, né, para os órgãos e gestores iniciar essa transformação de dados em informações para tomada de decisão. Pedir para a Priscila começar, Priscila? Então tá. Bom, a gente passou, né? Estamos terminando a pandemia praticamente, e a gente viu como que o uso da tecnologia aumentou. E com isso, consequentemente, veio um aumento também, um boom de dados. Então, hoje a gente pode dizer que os dados é o novo petróleo, porque você pode trabalhar ele com várias informações que traz uma tomada de decisão mais assertiva para as empresas. Então, hoje a gente tem várias tecnologias e a gente está caminhando cada vez mais para isso. Então, é extremamente importante, né, essa questão dos dados.
E o que eu deixaria, assim, né, as empresas que estão, os órgãos que estão, né, atentos a isso e querem estar entrando nessa transformação para trazer para dentro, né, dos seus órgãos e das empresas, justamente os benefícios que isso pode trazer, porque vai muito além só da tomada de decisão. Você pode, tendo ali munido de informações, você tem evidências para você poder fazer uma gestão melhor, baseada em fatos, né, em dados e não em achismos. E isso favorece muito, né? Até mesmo na prestação de contas, favorece muito na sua tomada de decisão mais assertiva e que vai ajudar, consequentemente, no seu resultado. Então, é isso. Bom, pegando o gancho da Priscila, falar um pouco de gestão. Se a gente falar em gestão pública, principalmente, dados hoje é ouro, realmente, é o petróleo que a Priscila comentou. Porque o gestor público está propício a ser fiscalizado pelos órgãos fiscalizadores. Então, se eu consigo realmente ter dados para explicar, para dar exemplos, para a tomada de decisão mais correta, é muito mais fácil de eu ter como chegar a algum órgão fiscalizador e mostrar para eles aonde foi realmente empregado o dinheiro público, onde foi realmente empregada a solução adquirida para resolver tal problema. Então, eu consigo ter uma melhor gestão, digamos assim, realmente, quando eu tenho dados nas mãos. Que aí, com esses dados, obviamente, dados realistas, dados que realmente tragam para mim o que está acontecendo, e aí eu consigo, desses dados, tomar uma decisão mais correta da empregabilidade do recurso público e de quem for realmente com relação à solução para atender algum órgão específico ou para a sociedade em si. Então, gestão hoje sem dados, eu não consigo vislumbrar, eu não consigo visualizar. Mas hoje, você ter uma gestão sem ter realmente uma tomada de decisão baseada em dados. Eu vejo que para iniciar realmente, a gente precisa focar no problema, né? O problema do órgão público ou o problema da empresa privada, o que a gente quer resolver? Porque dados, todo mundo está cheio de dados, né? Mas o que a gente precisa cruzar e para que a gente vai utilizar esses dados? Então, o grande foco hoje é olhar para o problema para realmente conseguir investigar, para aí sim trazer uma solução que os dados vão te trazer uma previsão um pouco maior, né? Que por mais que tenha os dados, muitas vezes tem coisas imprevisíveis que a gente não consegue ainda, por não ter talvez alguns dados, uma base de dados bem feita, às vezes a gente não vai conseguir prever de certa forma. Mas se a gente focar realmente no problema daquilo que quer resolver, a gente consegue montar uma gestão que realmente seja orientada a dados. Eu vejo que às vezes acontecem gestores de quererem painéis de BI, para quem não sabe o que é BI, é Business Intelligence, é um conglomerado de dados que vai exibir um painéis para tomada de decisão, mas ele não sabe o que ele quer resolver com aquela quantidade de dados. Então, muitas vezes, a gente acaba trabalhando, desenvolvendo painéis que tem uma série de informações, mas o gestor não sabe realmente qual que é o problema principal que ele tem ali para resolver. E focando no principal problema, acredito que fica mais fácil ainda do gestor conseguir fazer essa priorização do que ele vai conseguir atacar primeiro, né? E aí sim começar a trabalhar os dados dele para que oriente ele de uma forma melhor. Sem dúvida. Diego, a Priscila e o Hudson citaram aí, né, a importância dos dados aí como o novo petróleo. Você concorda com a visão deles? Eu concordo, mas é o que eu falei, a gente precisa ver o que a gente quer resolver com esses dados, né? Acaba sendo porque com a transformação digital, o número de informações que a gente tem hoje é muito grande. Então, quanto mais informação a gente tiver, quanto mais cruzamento de dados, mais possível previsionar algumas coisas, né? E ter alguma assertividade. Então, com certeza, tem que saber utilizar só esse petróleo, né? Não, e Diego, se a gente for pensar, o gestor público ele tem vários problemas para ele resolver. Então, o que ele mais tem é problema. E ele tendo os dados e os dados corretos, né? Que até é uma coisa que a gente fala, a gente não adianta só ter o dado, é ter o dado certo, né? Para a pessoa certa e no tempo certo.
Então, ele vai conseguir ser muito mais efetivo e ver qual o problema de toda aquela gama que ele tem que ele vai conseguir resolver melhor, entendeu? E até isso vai trazer uma satisfação maior da sociedade, porque a sociedade vai conseguir ver através dessa evidência que, poxa, ó, a administração dele bacana, olha no que ele está visando, porque realmente isso é importante, porque o dado também proporciona para o gestor público o que ele vai priorizar? Espera aí, eu vou trabalhar a saúde ou eu preciso aumentar a questão da pavimentação? Então, com isso, ele consegue realmente ter essa tomada de decisão mais assertiva, mas como você disse, realmente ele tem que entender ali, né, do negócio, do problema, para ele poder conseguir, né, ter esses dados para a tomada de decisão correta. Deixa eu só pegar um gancho também aí. Com relação ao problema a ser atacado, se realmente ele consegue ter dados, como a Priscila falou, dados realmente realistas, ele consegue também montar uma historicidade dos problemas da Secretaria B, da Secretaria C, do órgão público A, do órgão público B, para aí sim eu conseguir realmente saber que nessa historicidade eu tenho um problema ali a ser resolvido e eu tenho esses dados aqui que me fazem eu tomar uma decisão para resolver aquele problema. E aí, justamente, casando o que o Diego falou e o que a Priscila falou, é que aí sim a gente consegue ser mais assertivo. E, Hudson, até mesmo no fluxo dentro do órgão, né? Porque dependendo dos dados que você tem, não é só o fora, o dentro. Às vezes o gestor público ele precisa fazer uma logística melhor, ver a produtividade, o que está acontecendo, o que ele pode ali dentro do órgão para aumentar a efetividade desse órgão. Então, os dados, ele vai muito além de só ser ali para... tem a tomada de decisão para as coisas externas, mas tem também interna na gestão dele ali para fazer esse órgão ficar mais produtivo. Então, o dado, ele está de A a Z e a gente pode trazer muito mais eficiência, eficácia para a gestão pública. Agora, trazer uma pergunta aqui para a gente debater. Qual é a segurança do gestor para ele confiar se realmente aqueles dados que ele está ali consumindo, tendo um cruzamento de dados, são os dados assertivos, são os dados corretos para ele tomar a decisão? Boa pergunta. Essa é muito boa. Bom, esses dados, eles são extraídos de algum lugar. Então, tanto a pessoa que alimenta, quanto a base de dados, onde é o sistema, né, que tem essa informação, ela tem que ser muito fidedigna. Pode acontecer, sim, já tive situações disso, de o próprio gestor falar, mas eu não tenho confiança no que está sendo lançado. Então, isso é uma coisa que a gente realmente tem que estar atento, porque senão você só está produzindo dados sem valor nenhum, que foi que o Hudson falou, né? Tem que ser os dados corretos. Mas isso também, Diego, dá uma oportunidade para o gestor conseguir ver dentro desses sistemas o que precisa ser corrigido e retificado. Às vezes, informações que não foram lançadas quando deveriam ter sido lançadas, dados que estão lançados da forma errada, no lugar errado. Então, você tendo, né, eu sou especialista de BI, no BI a gente pega tanta coisa no processo de trabalho e também na forma que está sendo lançado. E aí você consegue corrigir para ter esse dado fidedigno para tomada de decisão. Com certeza, e até dando um oi aqui para quem está chegando, falando com a gente, né? Oi, Júlia, oi, Denise, estão acompanhando aqui conosco. E o Silvestre Dantas, né, que eu disse um pouquinho agora há pouco, do Rio Grande do Norte, ele deu uma contribuição aqui bastante interessante que eu vou trazer aqui para a nossa conversa também. Ele falou o seguinte: se não tivermos séries históricas do que se adquiriu, a administração pública ficará perdida sobre o que se deve adquirir para os próximos anos. A orientação por dados será o diferencial para a administração pública. E ele ainda disse que o tema é importantíssimo, que hoje em dia é inconcebível a administração pública não se orientar sobre dados, pois os contribuintes também, né, exigem saber onde estão sendo gastos seus impostos. Então, acho que vem muito na linha, né, do que vocês estão trazendo aqui. E aí a gente está falando, dados, informações, dados são o novo petróleo aí, né, a gente sabe da importância, tem a LGPD também tratando um pouco sobre isso, né, dando um reforço nesse sentido.
E aí, ok, a gente tem uma variedade de serviços, né, que trabalham as informações de um banco de dados e cada um de uma forma específica, como o BI, por exemplo, que a gente falou aqui um pouco, Big Data, inteligência artificial, Machine Learning, entre outros. E na opinião de vocês, como gestor público que está ali interessado, né, em melhorar essas tomadas de decisões, até como o Diego trouxe um pouco, como que ele pode definir qual serviço é melhor para a sua realidade? Como que vocês veem com a experiência de vocês? Deixa eu... para ele realmente saber o que seria melhor, ele tem que atacar os problemas que estão hoje atrapalhando o cidadão, está prejudicando a sociedade, ou prejudicando a educação, a saúde, a segurança. Esses 3 pilares, que são os pilares mais, digamos assim, caóticos dentro de um Estado, né, é onde ele realmente tem que realmente ver. E as pessoas que são responsáveis por essas unidades organizacionais, por essas pastas, ela deve, principalmente, ter, sim, os dados fidedignos. Então, para que aí, sim, eu consiga elencar os problemas a serem resolvidos, priorizar esses problemas que serem resolvidos e, tomando decisões baseadas naqueles dados realistas, eu consigo, sim, fazer uma administração, uma gestão melhor. Então, ele só vai conseguir realmente dizer onde ele vai agir primeiro a partir do momento que ele fizer uma análise do que ocorre internamente, que é o que a Priscila também falou. Então, internamente, dentro daquela pasta, daquela Secretaria de Educação, daquela Secretaria de Saúde, daquele órgão público que seja, ele vendo internamente onde está o problema ou quais são os problemas, priorizar e agir. Aí sim ele consegue realmente ter uma administração mais focada em resolução de problemas e, consequentemente, trazendo melhor atendimento para o cidadão. Seja ele atendimento de qual for, educação, saúde ou segurança. Só complementando um pouquinho o que o Hudson falou, acho que além do problema que a gente olhando para priorizar, é muito bom a gente ver nesse problema o que a gente vai ter de ganho maior, né? O que a gente vai ter de um custo-benefício para agir um pouco mais rápido. Porque, às vezes, elencando os problemas, tendo essa primeira priorização, igual o Hudson falou, eu posso olhar que o segundo ou terceiro problema, se eu tiver uma série de dados para tomar decisão, eu vou ter um retorno muito mais rápido e maior do que talvez aquele primeiro problema, né? Mudando, assim, a minha priorização para atacar. Então, acho que a organização desses dados, não só elencando o primeiro problema, mas sim olhando o custo-benefício, o retorno disso para o órgão, né? É verdade, Diego, porque cada tecnologia vai trazer um benefício ali para o órgão ou para a empresa privada. Então, por exemplo, né, o Business Intelligence, que é a inteligência de negócios. Você ali vai conseguir, com os dados que você tem, fazer essa organização e trazer ali telas de monitoramento para você começar a ver o seu negócio, entender, a ter indicadores para tomada de decisão. Então, cada uma delas vai trazer um benefício, mas tem que ser muito bem analisado pelo gestor público, né? Qual seria o custo-benefício melhor para ele, para a empregabilidade daquela tecnologia. Porque senão, às vezes, até ele acaba dando um tiro no pé, porque pega uma tecnologia que não vai ser assertiva para a necessidade dele. Mas também a gente tem que pensar que são passinhos de bebê, né? Tem que começar de algum lugar. Então, sim, essas tecnologias vão ajudar, sim, até nesse início, né? Fazendo o que o Hudson falou, entendendo qual é o problema e começando essa organização, para daí você começar com um ciclo de maturidade, porque até mesmo para a utilização dessas tecnologias, ó, um exemplo, a gente quando começou a ter o celular, né, que hoje para a gente é tranquilo, mas lembra no início que a gente foi aprendendo e houve toda uma evolução dessa tecnologia, que hoje para a gente é normal. E é a mesma coisa para utilizar, assim, falando de grosso modo. Então, colocando para dentro, né, essas tecnologias para transformação, vai acontecer da mesma forma. Vai se iniciar, às vezes, de uma forma mais, com um olhar, às vezes, mais operacional, né, para poder arrumar ali dentro da casa, e depois você começa a ter os insights, a entender o que pode ser melhorado, o que pode ser evoluído. Então, essas tecnologias ajudam bastante para que você consiga chegar, que é o ideal, né? Mas o real você consegue sim trabalhar bastante coisa para chegar nesse caminho.
Eu acho que contribuindo um pouquinho também aí, quando o Diego falou com relação à repriorização, e aí eu vou falar um pouco também de adepto à filosofia ágil, a gente vai fazer o MVP de cada problema, ou seja, o que é melhor realmente, o mínimo produto viável para ser entregue de cada problema, que aí eu consigo realmente fazer a minha repriorização. Aí vai ter aquele papel do PO lá para fazer a repriorização do backlog dos problemas, para poder, assim, realmente eu conseguir fazer essas entregas de melhor custo-benefícios, né? E contribuindo com o que a Priscila falou, se eu não conseguir realmente identificar a tecnologia, o que vai ser empregado ali, eu posso estar informatizando também um problema. Então, também vai ser o famoso tiro no pé que ela mencionou. Então, realmente, é nesse sentido que eu estava para contribuir. Você consegue relatar para a gente, Hudson, se você já viveu algum desses problemas de informatizar algo, de acabar informatizando um problema? A gente teve, na verdade, eu não cheguei a implementar, porém, tivemos umas conversas mais acirradas, digamos assim, mais quentes, por causa justamente de tentarmos mostrar que estaríamos informatizando o problema para o gestor, onde estava à frente da área de gestão de TI do Estado, e aí fomos solicitados para realmente fazer uma informatização de um problema que sabíamos que não ia dar em nada. Pelo contrário, poderia atrapalhar mais ainda o órgão. E aí tivemos que abrir diversas discussões, até a intervenção de órgãos superiores, para que mostrasse para aquele gestor que aquilo que ele estava solicitando não era realmente a necessidade dele. E esse também é o nosso papel, nesse momento, quando estamos à frente de um órgão, que nesse caso era do órgão de TI, dizer para quem está solicitando para mim que ele não necessita daquela Ferrari, ou de repente que ele não necessita informatizar aquilo, que aquilo realmente para ele vai trazer um problema. Então eu vou dizer para ele que, ao invés de ele informatizar aquele problema, ele pode mudar o fluxo, redimensionar o esforço de trabalho de cada pessoa que está dentro daquele processo, para aí sim ele conseguir ter um fluxo ou um andar melhor das informações, os dados que ele precisava para poder ter aquela informação. Então, e não necessariamente criar um software para isso, ou criar um sistema mais complexo ou mais robusto, que quer que seja, para informatizar o problema dele. Então, aí, nesse momento, nós tivemos, sim, alguns problemas em termos que ter a persuasão de dizer para o gestor, não é exatamente o que você está solicitando, porque assim a gente vai estar informatizando o problema. Isso realmente eu já tive, e teve algumas, na verdade. É o famoso menos é mais, né, Hudson? Muitas vezes funciona, né? Muitas vezes é o que resolve o problema, né? Dados por dados, sem rever o processo, né? E aí a gente vai seguir falando aqui... sobre dados pode por falar. dados, desculpa, Gabi, falando de dados por dados, como pegando o que já foi falado, não sabe nem os dados que possuem. Ou então querem que, como virou, digamos assim, em algumas gestões também, em alguns estados e alguns órgãos, eu vou generalizar bem, assim, para não ficar muito focado, a questão do dashboard, a questão do painel. Todo mundo queria, todo mundo quer, que acha bonitinho. Porém, não tem o dado realmente fidedigno. E, eu quero fazer um BI para o meu data lake. Se não existe a quantidade de dados para ser um data lake, e aí cria-se o problema. Sim, e não é muito difícil de encontrar esse cenário, né? O dashboard, porque é bonito, um painel de controle, eu particularmente acho bem bonito. Quando eu chego em algum lugar, tem uma TV muito grande ali, né? Com essas informações, mas se ele não é utilizado, se os dados não se transformam em informações para tomar de decisão, né? Não tem muita valia. De nada são úteis. Até queria trazer aqui o Antônio Nelson, tá lá de Brasília, Distrito Federal, acompanhando a gente, e ele trouxe aqui: será que estamos preparados para destravar os imensos potenciais das novas tecnologias, que a gente falou aqui um pouquinho atrás, né? Citamos Big Data, Machine Learning,
BI, a gente já vem falando. Vocês acham que nós estamos preparados para destravar esses potenciais aí das novas tecnologias? Nós, eu vou entender como nós, Brasil, e nós, gestão pública, tá? Se não for bem isso, Antônio, você manda aqui para nós. Falando de Brasil, um pouco da experiência que eu tenho, a gente está muito no início ainda. Nossa infraestrutura ainda, ela está ficando boa agora. Então, assim, para todo o potencial que a gente tem, e no começo aqui da nossa live a gente falou um pouco desses dados fidedignos, a gente precisa ter uma base muito bem consolidada para poder explorar tudo o que realmente essas novas tecnologias vêm trazendo. Porque senão você só vai trazer problema em cima de problema e previsão errada em cima de previsão, né? E então, assim, em cima do que o Brasil tem hoje de infraestrutura que eu conheço, e olhando a nível estado e até município, a gente está um pouquinho longe aí, a gente está caminhando nos baby steps primeiro, a gente está fazendo essa organização da casa, eu acredito, para aí sim a gente conseguir utilizar. Já tem diversos cases de sucesso também implantados, mas ainda são lugares muito específicos e que provavelmente o gestor lá atrás se preocupou com isso, sabia que precisaria de uma base muito bem organizada para poder conseguir explorar agora nesse melhor momento o que o próprio machine learning, inteligência artificial pode fazer com essa organização, né? É verdade, Diego, mas de algum lugar, né, tem que se iniciar. E é o que eu falei, né? E o que o Hudson falou, o menos é mais. Às vezes começando com uma tecnologia um pouco, né, mais simples ali para fazer a organização dos processos, para entender essa base de dados e para que ele possa construir uma estrutura para que ele possa evoluir nessa tecnologia. Então, tudo é possível. Também a gente não pode trazer que às vezes alguém ouve e fala assim, então não dá para fazer. Dá para fazer, a gente só tem que começar de algum lugar com essa estrutura preparada, entendeu? Para que a gente não traga mais problemas. E sim, para que nós sejamos solucionadores de problemas, entendeu? É isso aí. Eu acho que... um desafio do dia a dia, né? Pode falar, Hudson, complementa que a Pri trouxe para nós. Falando só complementando um pouquinho ao que o Diego e a Priscila falaram, com relação a essas novas tecnologias, na pandemia já nos trouxe isso. Nós tivemos todo mundo praticamente de migrar para o home office. Então, ou seja, tivemos que nos adaptar à força, digamos assim, por causa da questão da pandemia. Então, vai ter sim tecnologia que não seria a força o termo, porém, pode ser que essa tecnologia tenha que ser adequada e tenha que ser realmente adaptada ou nos adaptarmos a ela. A telemedicina, hoje em dia, é realidade. Há pouco tempo atrás, ninguém imaginava sobre isso. Então, realmente, as novas tecnologias, elas precisam sim de infraestrutura. Concordo sim com o que o Diego falou. A nossa infraestrutura brasileira ainda tem muito a melhorar. Porém, as pessoas que estão realmente diretamente ligadas às tecnologias e aquelas que utilizam a tecnologia, principalmente essa nova geração, minha filha de 4 anos usa o celular que ninguém imagina. Então, acho que as pessoas, elas algumas devem, e outras já nasceram com isso, para se adaptar às tecnologias. Com certeza. Eu vou até puxar uma pergunta que a gente recebeu aqui, só para complementar aqui o que o Hudson está trazendo, Pri, não esquece aí o que você vai trazer, não, para você já trazer para nós aqui na sequência. Hudson, você consegue dizer, aqui o Hellington Pinheiro, né, que eu citei no começo, está acompanhando a gente, e ele pergunta o seguinte: quais os sistemas utilizados como um auxiliar para melhor tomada de decisão? Você consegue citar algum aqui para a gente já dar uma ajuda para ele? Olha, sistemas para tomada de decisão existem vários. Porém, eu posso ter o melhor, se o dado realmente não for bom, não adianta nada. Então, eu posso ter sistemas desenvolvidos em casa, dashboards desenvolvidos em casa, que é muito melhor do que o melhor sistema que existe no mercado, porque ele está atacando o nicho que eu preciso ser atacado, com dados realistas. Então, é um pouco chover no molhado, dizer que o que pode te auxiliar pode ser vários que existem no mercado. Eu posso utilizar Tableau, eu posso utilizar Size V9, eu posso utilizar zilhões de outros
Cloudera, posso usar tecnologia Hadoop, eu posso utilizar zilhões de softwares, citar alguns aqui, que se implementados de forma, ou com dados que não são realmente realistas, de nada vai te adiantar. Mas eu posso, de repente, desenvolver, eu mesmo, como programador, desenvolver um painel, onde eu pego dados, onde eu consigo minerar esses dados, onde eu consigo gerar gráfico, fazer historicidade, gerar cruzamentos, fazer um cubo, trazer para mim realmente o que eu preciso de informação para aquele setor, para aquela área, para aquele problema, show, eu consigo resolver. Então, é meio complicado eu dizer assim, um que possa te auxiliar. Praticamente todos que existem podem te auxiliar, desde que ele seja bem alimentado. Acho que, Wellington, respondendo um pouco sua pergunta, não nessa parte de sistemas, mas pegando o que o Hudson falou, para a gente ter um pouco desses dados fidedignos, a gente pode utilizar algumas tecnologias e alguns hardwares também para auxiliar isso, né? Posso utilizar uma tecnologia de reconhecimento facial para ter uma previsão de pessoas num posto de saúde, em algum outro lugar, uma catraca inteligente, não preciso talvez nem utilizar um reconhecimento facial, para ter essa quantidade de gente, para eu poder gerar gráficos e aí sim conseguir tomar decisão em cima disso. Então, pensar realmente como eu posso ter esse dado mais fidedigno se eu não vou ter, se eu não sei quem está lançando na planilha, eu não estou confiando naquele dado lançado na planilha, né? Não, também outra coisa que a gente tem que se atentar é que a tecnologia está aí. Então, por mais, né, a gente comentou há pouco, o Diego comentou da falta de estrutura nessa questão do Brasil, mas até a gente vive hoje num mundo globalizado, até para a gente não ficar aquém, a gente sim tem que ir atrás dessas tecnologias, porque elas facilitam a vida. A gente viu isso na pandemia, né? Coisas como antes a gente, para tirar uma carteira de identidade, a gente precisava ir lá fazer toda aquela parte burocrática. Agora você faz tudo pelo aplicativo. Então, assim, coisas que antes eram tão onerosas, então isso também pode ser trazido para a gestão pública, como o Diego citou, às vezes uma tecnologia de reconhecimento facial que vai dar essa veracidade nessa informação, ou até outras coisas, né? Que hoje é imenso, é Big Data, Machine Learning, inteligência artificial. Então, a gente pode sim e deve, né? Só que sempre pensando nesse custo-benefício, né? E o que vai ser melhor, porque às vezes o menos é mais, você precisa às vezes organizar a sua casa para daí você começar a evoluir nessas tecnologias. Sim, e eu queria até pegar um gancho aqui, o Antônio, que está aqui participando bastante com a gente, ele falou agora há pouco sobre o seguinte, eu vou usar a fala dele e vou puxar aqui um tópico para a gente discutir. Ele falou, o ferramental e o aspecto matemático são apenas norte nessa jornada. O aspecto mais importante da tecnologia continua sendo o ser humano. Sei que o Diego gosta bastante de falar sobre isso também. E aí, pegando esse gancho que ele trouxe para nós, eu queria ver com vocês, como qualquer mudança, né, que impacta o dia a dia das pessoas, a gente precisa também trabalhar a cultura, né, dos servidores em relação ao uso, né, de dados. Qual abordagem vocês consideram ideal para demonstrar a importância desses indicadores para a gestão e até mesmo para a realização, né, de políticas orientadas por evidências? Como que vocês veem sobre essa sensibilização, né, movimentação com relação a equipes, não só gestores? Isso. A primeira coisa é o engajamento, né? Porque às vezes fica muito ali no âmbito gerencial e os servidores públicos não têm conhecimento do que está acontecendo. Às vezes essa falta de comunicação, esse engajamento, esse envolvimento, para que as pessoas às vezes que estão alimentando a informação, elas não têm conhecimento, né? Então, a primeira coisa é que isso é chave, e isso serve para setor público e privado, para qualquer coisa que você vai tentar implementar se você não faz o engajamento. E o engajamento é você fazer as pessoas entenderem o que é que está acontecendo. Porque quando a gente não entende, é difícil a gente aceitar, né, a mudança. Mas a gente, quando você vai, entende, consegue entender os benefícios que aquilo vai trazer para o seu trabalho, o valor que vai trazer também perante a sociedade, porque, infelizmente, a gente tem ainda muitos medos de, vai tirar meu trabalho, eu vou perder meu emprego, será que eu não vou ser mais útil, eu não sei mexer nisso? E é justamente os gestores públicos terem essa consciência, né, e poder envolver a equipe dele para entender tudo que vai poder trazer de benefício para o órgão e também para o trabalho deles, né, assim como a gente está vivenciando hoje
a tecnologia é imersa dentro das nossas vidas e tem trazido tantas facilidades. Hoje a gente pede uma música falando com uma inteligência artificial, né? Então, quem sabe no serviço público a gente conseguir trazer o tanto que a gente não ia ser mais eficiente, trazendo essas novidades, essas tecnologias, que iam facilitar muito o serviço do servidor público. Falando um pouco nisso também, com relação à cultura do servidor público, que ainda hoje permanece, mesmo assim, ainda bem que hoje é bem menos, mas ainda tem esse fantasma que a gente, como servidor público, escuta, que o servidor público ou não gosta de trabalhar ou realmente trabalha menos. Bom, não é bem assim. A gente vê aí muitos servidores hoje totalmente engajados, focados no trabalho, realmente em mostrar resultado. E aí, mais uma vez falando sobre um pouco de filosofia ágil, que é voltada mais para o desenvolvimento e a colaboração de pessoas do que do ferramental. Então, a gente precisa realmente das pessoas. Existe uma frase que eu levo comigo, que eu agora não vou lembrar quem foi que citou essa frase, que disse que o líder, ele foca nas pessoas, e as pessoas é que trazem os resultados. Então, ou seja, para que realmente a pessoa esteja bem no seu ambiente de trabalho, com o trabalho que está sendo realizado, com o trabalho que ela faz, e conhecendo realmente o que ela está fazendo, eu consigo ter mais engajamento, eu consigo realmente ter pessoas mais focadas no seu trabalho, consigo pessoas tendo mais resultados, e pessoas que vão sim trazer dados realistas, vão sim estar mais concentradas em preencher com dados mais fidedignos, para que assim o próprio gestor, liderança, ou quem quer que seja, que esteja ali à frente, consiga sim visualizar e trazer realmente uma decisão mais correta para o âmbito do Estado, para o âmbito do órgão público, para o âmbito da própria empresa privada, que seja. Então, eu preciso realmente sim, principalmente das pessoas engajadas, das pessoas felizes em trabalhar e felizes em realizar as atividades que elas realizam, para assim eu conseguir realmente ter resultado. Porque são elas que vão trazer meus resultados, e não diretamente a tecnologia. Falando um pouco de cultura, engajamento, liderança, eu acredito que é fazer um pouquinho antes de ficar só falando, né? Conseguir mostrar, talvez, o que é possível fazer, seja com a tecnologia, ou seja com aquela série de dados ferramentais. Com a transformação digital, as pessoas viram o tanto que é possível você conseguir realmente trabalhar de qualquer lugar, né? E antes as pessoas duvidavam um pouco de que, só porque eu vou estar na minha casa, vou estar no café, ou vou estar em outro lugar, isso não iria acontecer. Acho que um caso, exemplo de liderança, inovação e mostrar de algumas coisas possíveis, quando Steve Jobs ia mostrar alguma coisa, por exemplo, o próprio MacBook Air, que ele falou que seria o mais fino do mundo, a forma que ele trouxe foi dentro de uma pasta de papel, o notebook, ou seja, ele mostrou realmente para poder engajar as pessoas. Então, eu acredito que o gestor, o próprio líder que quer fazer alguma transformação nesse sentido, conseguir mostrar para os seus liderados o que aquilo ali pode transformar, como que aquilo ali pode transformar. E eu concordo muito com o Hudson, dessa visão ultrapassada do servidor público que é acomodado, que não quer fazer diferente. A gente que acaba prestando serviço para o setor público, a gente vê uma diferença muito grande hoje dessas pessoas trabalhando e querendo realmente inovar, querendo fazer diferente. Mas elas precisam conhecer, muitas vezes, que não tem esse conhecimento para poder fazer essa transformação no lugar de trabalho. Exatamente. A gente sabe que software, por melhor que seja, mais bonito que seja, sem pessoas utilizando, sem valor agregado, não. Eu até puxei aqui, eu sei que o Diego é um defensor disso, né? A gente aqui, enquanto fornecedor de tecnologia, a gente olha com muito cuidado para isso também, porque melhor que seja a arquitetura ou o dashboard, painel de BI ali, se não tiverem pessoas alimentando, não tiver pessoas alimentando e pessoas consumindo, ele acaba que não tem valor. E aí, falando em pessoas, em soluções, né? O Silvestre trouxe aqui para nós também a visão dele, falando que os processos internos da administração pública necessitam de soluções integradas, ágeis e transparentes,
para acompanhar essa evolução, né? Que será uma exigência do contribuinte. E aqui eu entendo um pouco, ele puxa, né, essa possibilidade da utilização dos dados integrados, né? Porque além de você transformar dados em informações para a tomada de decisão, você passa a poder cruzar esses dados também, já tem informações ali um pouco mais até tratadas. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Priscila, depois o Hudson e o Diego também, você concorda? Você vê que dessa forma é uma crescente? É o caminho, né, que a gente está tomando para justamente essa integração. As tecnologias, elas proporcionam isso, né? Então, você tem essa facilidade da informação, e até essa exigência que ele citou, né, o Silvestre Dantas, a gente já tem até mesmo normativos, né, como a lei da transparência, que o gestor público ele já precisa prestar contas, e a gente já vê algumas iniciativas bem bacanas aqui no Brasil, de órgãos já fazendo a prestação de contas de tudo mesmo que eles realizam, que eles fazem dentro do órgão. Então, isso é muito bacana, realmente a gente tem essa crescente, porque com essa exposição de dados, né, até o gestor público, eu acredito que ele também queira, né, mostrar os resultados que ele vem trazendo na gestão dele, ainda mais baseado em evidências. Então, não é mais no achismo, né? Hoje, o gestor público ele tem a oportunidade dele provar por A mais B, porque ele fez aquilo acontecer da melhor forma possível, utilizando o recurso público da melhor forma possível e trazendo um benefício grande para a sociedade. Então, realmente, esse é um caminho sem volta e que a gente vai estar vendo cada vez mais esse crescente, né, nos órgãos públicos. Priscila, e você citou bem com relação aí à lei da transparência, a lei de 2011, né? A lei de responsabilidade fiscal. Então, ou seja, o gestor público ele tem que realmente prestar contas. O contribuinte ou o cidadão, ele quer realmente saber onde está sendo empregado o dinheiro público. E também, pegando isso aí como contribuição, se a gente não tiver realmente as soluções, os processos integrados, vai ser complicado de você administrar, de você realmente gerir, porque não adianta eu ter um controle de estoque que não conversa com o meu sistema de ERP. Não consigo ter realmente uma administração mais completa, mais realista, integrada, com dados realmente que eu possa ser utilizado, se isso não estivesse conversando, se isso não estiver realmente alinhado. Eu não consigo ter uma folha de pagamento se não está ligada diretamente no meu sistema por completo. Então, não consigo ter mais silos, não consigo ter pequenos sistemas que não se conversam. Se você consegue ter um sistema que não conversa com o outro e consegue gerir, parabéns para você, mas eu acho que isso vai ser um problema muito grande para você no futuro, porque de repente se esses dados não estão realmente sendo corretamente preenchidos ou demonstrados, você é gestor público, você vai ficar um tempinho aí respondendo aos órgãos fiscalizadores. Então, eu não vejo realmente, hoje em dia, como o próprio o colega Silvestre falou, os processos, os sistemas, eles têm que ser, sim, totalmente integrados. Você concorda, Diego? Tem alguma coisa a acrescentar aí com sistemas integrados, ágeis? Acho que é nessa linha mesmo. Não tem como a gente fugir disso, né? Tendo essa primeira base de dados, começando a implementar um pouco de solução, tendo softwares entregando aquilo que precisa, tem que começar a integrar, né? A gente não vai ter softwares únicos que vão resolver todos os problemas. E essas integrações são realmente necessárias para poder trazer a melhor eficiência, né? Como que você escala uma empresa, seja pública, ou seja uma companhia de dados que também acaba tendo uma economia mista ali para servir os dados de melhor forma, se você não integrar algumas soluções, se você não integrar essas soluções para poder trazer as informações mais precisas, né? Então, hoje aqui, dentro da Digix mesmo, a gente tem, sei lá, mais de 10 soluções que a gente utiliza internamente para a gente, não só um software de RP que, sem essa integração, a folha de pagamento, o pagamento do funcionário demoraria mais. Se a gente perder alguma informação dessa que não seria integrada, não acontece, né? Não acontece. Sim, sem falar no tempo que pode ser aí aumentado pelo um simples
uma simples repetição de input de dados, né? Porque se você tem software, soluções que se conversam, uma vez que o dado é imputado, eles se alimentam, né? Agora, se toda vez você tiver que inserir, tudo bem que um software só não vai resolver o problema, né? Talvez do sistema todo, mas se eles se conversarem, se eles trocarem informações ali, tempo, ganho, muitos benefícios. E aí, seguindo aqui, a gente está caminhando para o final do Time Box, tá, gente? As perguntas aqui estão muito boas no chat. Como eu falei no começo, tinha certeza que a gente não ia sentir o tempo passar, e eu, pelo menos, não estou sentindo aqui, que já deu quase 1 hora de conversa. Mas eu queria saber de vocês se vocês enxergam um momento, um start de começar a utilizar dados, né? Vocês percebem, tem algum fator específico que vocês gostariam de comentar sobre esse momento do start na utilização de dados? Bom, eu acho que esse start, ele já passou, ele já iniciou. Quem realmente não pulou ou quem não startou é que está atrasado. Eu penso dessa forma, porque não consigo hoje vislumbrar, seja empresa pública, seja empresa privada, órgão público, poder em qualquer esfera, que não esteja realmente utilizando dados para tomar decisão, utilizando dados para fazer gestão, não necessariamente empregabilidade de recurso público, mas sim gerir, porque eu consigo, através de um dashboard, saber quem é o programador que está desenvolvendo a funcionalidade do sistema que vai ser entregue daqui um time box da sprint 10 dias úteis para a secretaria B. Então, eu estou conseguindo ter dados no dashboard para saber a funcionalidade que o meu colaborador, que é um programador, está fazendo. Então, ou seja, eu consigo também mensurar a produtividade de cada equipe, de cada pessoa, através dos dados. Eu consigo ter realmente uma melhor gestão se realmente eu tenho dados. Eu não consigo gerir, eu não consigo chegar hoje num órgão público ou numa empresa privada e falar o seguinte, vamos começar. Não, eu não vou começar, eu tenho que olhar o que está acontecendo, eu tenho que visualizar o presente, o que aconteceu, para que eu consiga fazer o futuro, fazer eita, agora me enrolou. Fazer uma análise preditiva do que eu vou fazer, entendeu? Para que realmente eu consiga ter uma gestão. Então, eu, sinceramente, penso que se você não entrou nesse start, por favor, entre. Aí vai ter que ser entrada de qualquer jeito? Não, não é assim. Porém, temos que iniciar. Seja do menor problema, da menor situação, para escalar isso para depois, para maiores, para que eu consiga realmente utilizar esses dados para melhor tomada de decisão e para uma melhor gestão. Inicie, é isso que eu digo. É verdade, viu, Hudson? Porque quem não iniciou está ficando à margem. Porque essas empresas privadas e órgãos também públicos, porque tem órgãos públicos que já pegaram essa carona e estão aí. Eles já não estão mais preocupados com essa parte primária, eles já estão evoluindo no que eles podem utilizar essa tecnologia. Então, os processos já estão arrumados, a base de dados já está arrumada. Agora, eles estão se preocupando o que eles podem usar essa tecnologia de benefício próprio, às vezes, satisfação de pessoas, fazer essa gestão de pessoas de uma forma melhor. Então, não fique à margem, você, gestor público, né? Não sei também se a gente tem alguém da iniciativa privada, dessas oportunidades que as tecnologias têm trazido para a gente poder melhorar a forma do nosso trabalho, trazendo resultados e sendo mais efetivo. O Hudson falou em produtividade. Se a gente quer realmente melhorar como país, seja como empresa, seja como órgão público, a gente conseguir ser orientado a dados para conseguir aumentar a produtividade do país, né? Uma das coisas que a gente acaba estando ainda muito em desenvolvimento no Brasil é porque a nossa produtividade é baixa, né? E se a gente tiver essa série de tecnologias, essa série de dados para acelerar essas tomadas de decisões, acredito que a produtividade do nosso país aumente para a gente conseguir alcançar voos maiores. E pegando um pouquinho o que o Hudson falou, você que ainda não está orientado a dados, organize primeiro sua base, tenha um sistema principal que seja, dependendo do seu cerne de negócio, seja uma controladoria geral do Estado, seja um controle patrimonial, igual o Silvestre Dantas está falando aqui,
comece a ver que integrações você pode fazer, que aí sim você vai conseguir melhorar toda a sua gama de tomada de decisão e resolver os problemas que você precisa resolver dentro da sua pasta. Com certeza, e eu vejo até que o start, na verdade, já aconteceu mesmo, como todo mundo falou aqui, né? Acho que essa necessidade, você pode, de repente, ter se alimentado de dados através de um papel, um relatório, uma planilha, mas esse start, essa necessidade já existe. Agora é o movimento de você usar a tecnologia a favor disso, né? E graças a Deus a gente tem aí uma forma, N formas, né, de ajudar nesse sentido. Bom, pessoal, a gente está aqui caminhando, né, para o nosso final mesmo. A gente tem um time box aí médio de 1 hora. Para você que nos acompanha, acho que essa conversa aqui rende muito mais, então a gente pode continuar. Mande se você tiver mais dúvidas nas redes sociais, os nossos convidados aqui também. A gente vai deixar na descrição do vídeo os contatos deles, e eu vou deixar aqui agora um espaço para cada um dar o seu boa noite, a sua dica, né? O que você diz para os gestores e as equipes que estão acompanhando a gente aí. Vou pedir para o Diego puxar a fila para nós. Bom, foi uma honra estar aqui esta noite, Hudson, Priscila. Acho que a gente conseguiu conversar um pouquinho aqui, um pouco sobre tudo, desde tecnologia, desde a base, e não tem muito a complementar, não. Só agradecer mesmo essa noite e deixar mais para meus colegas complementar, que tem um pouquinho mais de experiência nesse negócio na inteligência de negócios, no BI, para poder complementar e agregar na live aqui hoje. Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Boa noite. Bom, também queria agradecer a participação, né, de todos. Esse assunto é um assunto bem bacana. Eu acho que dessa live pode até surgir novos outros assuntos a respeito disso, porque hoje a gente falou muito, né, dessa parte inicial, desse start, e aí a gente podia também, né, tá vendo, para conversar outros assuntos referente a essa questão de dados, que ele é o nosso futuro, é o nosso presente e está sendo o nosso futuro cada vez mais. Então, é um convite para vocês, gestor público, né, que ainda não está participando, vem conhecer com a gente essa transformação de dados para tornar, né, a sua gestão mais eficiente, você ter uma produtividade melhor e trazer resultados, né, para a sociedade como um todo, porque o ganho é para todos nós, né? E muito obrigado mesmo pela participação. Só esqueci de deixar um recadinho aqui. Quem quiser continuar trocando ideia com a gente, manda um direct para a gente no nosso @soluçõesdigix no Instagram, procura a gente no LinkedIn, ou até manda um e-mail para a gente na Digix, que a gente, nosso especialista, vão entrar em contato para a gente continuar esse bate-papo aqui, além da nossa live. Também tenho muito a agradecer aí o convite de vocês, da Digix, e para deixar uma pulga atrás da orelha de todos que estão participando, a gente falou muito de dados, e a gente, não é que nós esquecemos de falar, mas a gente também tem um dado que hoje está em voga, que é o dado pessoal sensível. Se a gente falar hoje de Lei Geral de Proteção de Dados, se você, órgão público, empresa privada, que trata dado pessoal, adeque-se. Temos que nos adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Senão, a lei está para punir realmente. Hoje existem sanções administrativas e sanções e multas, né? Então, realmente, dados, nesse momento, pegando o que o Silvestre falou com relação ao contribuinte, a gente vai trazer para o cidadão tem todo o direito sobre os dados deles, ao qual o órgão público é custodiante, né? Ele tem a custódia desse dado. Então, dados pessoais também devem agora realmente ser tratados de uma forma mais diferente, porque existe uma lei que ampara o cidadão e virou também uma emenda constitucional, artigo 5º da Constituição, dados pessoais realmente então, são direitos fundamentais. Então, agradecer, muito obrigado, pessoal, realmente a participação de todos, agradeço aí ao Diego, a Gabi, a Priscila, por estar aqui, é uma honra realmente para poder participar com vocês e falar um pouco disso que, se deixar, a gente vai falar aí o resto do dia, da noite e por aí vai. É assunto demais para a gente trocar ideia. Muito obrigado. Tem bastante assunto. E eu, assim, arrisco dizer
que até pelos comentários que a gente recebeu aqui no chat, né, algumas perguntas que a gente acabou não respondendo aqui ao vivo, tem pauta para outras conversas, tá, gente? Então, já deixo aqui um spoiler, que eu acho que dá para a gente falar mais sobre isso. Por hoje, aqui, o tempo que a gente propôs, né, a gente já está encerrando, mas eu quero agradecer demais você que participou conosco, que acompanhou até agora, que mandou suas perguntas, suas considerações, foram muito ricas. Enquanto o nosso próximo encontro, né, todas as últimas quintas-feiras de cada mês, a gente vai se encontrar aqui no Conexão GovTech, procurando trazer tendências. Enquanto o nosso próximo encontro não chega, então a gente já vai deixando conteúdo ali, você pode acompanhar pelo YouTube, canal Soluções Digix. Nós temos também o canal Conexão GovTech no Spotify. Essa e outras edições estão ali para você conferir também. Se tiver alguma dúvida, manda para nós. Como o Diego falou, procura ali o Soluções Digix, nosso LinkedIn, tem várias redes sociais aí para você encontrar e a gente trocar um pouquinho mais sobre esse assunto. Deixo aqui o meu muito obrigado. Fica aí aguardando a nossa próxima edição. Um abraço e até lá.